Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos lavou como o mundo dá, não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma. Então, uma vez mais, por aqui o teu servo Marcelo, passando por aqui para darmos continuidade na live do Evangelho de Lucas. Glória a Deus, na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, que escreve Lucas, capítulo de número 22. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amado, ontem, anteontem estivemos no monte orando e fazendo live e retornamos aqui para a igreja. Glória a Deus, de segunda a sexta-feira. Louvado seja Deus. Então veja bem, meu amigo e minha amiga, graças a Deus pela sua vida que tem nos apoiado, nos incentivado também. Agradeço a Deus, minha esposa também, que é uma incentivadora, a nossa irmã Edneia, minha digníssima minha esposa, né? E todos vocês que têm sempre assim patrocinado e colaborado, dando esse auxílio, esse apoio, para que nós estamos aqui sempre gravando alguma palavra de Deus para o teu coração. Observe então, aqui em Lucas, capítulo 22, tem o pacto da traição, tem a última Páscoa, tem a Santa Ceia, tem o maior será como o menor, tudo isso é o título ou subtítulo. Tem Pedro avisado, as duas espadas, Jesus no Getsemane, tem Jesus é preso, Pedro nega Jesus, Jesus perante o Sinédrio. Então, Lucas capítulo 22, ele tem 71 versículos. Amados, glória a Deus. Veja o que diz então aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Em Pedro é avisado, versículo 31 até o versículo 34 de Lucas capítulo 22, tá bom? Olha o que diz aqui. Disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele me disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Veja bem, Pedro, entre os 12, ele era um pouco tão assim acelerado no processo, para frente, já foi, glória a Deus, salvo engano também, sanguíneo, o temperamento de Pedro, e ele sempre era dos primeiros a respostar alguma coisa que Jesus viesse a lhe perguntar. Ele sempre era o primeiro a tomar a frente, se posicionar, primeiro a se oferecer. Pedro era para frente, ele era um proativo, ativo, louvado seja Deus. Não que os outros não tivessem a sua utilidade, o seu devido lugar, a sua devida chamada, mas Pedro, ele sempre procurava resolver a situação de imediato, e às vezes por impulso, e às vezes não pensava tanto para tomar uma certa decisão, uma certa atitude. De fato, tem coisas que a gente não deve pensar tanto não, mas tem coisas que devemos até estudar, como dizer, como pronunciar, como relatar, como ir, como vir, né? Só que aqui está descrevendo o mestre Lucas, o doutor, o grego, o filósofo e o médico, sobre a questão que Jesus avisou a Pedro, né? Disse-lhe também o Senhor, ele chega para Pedro, né? Disse-lhe também o Senhor: Simão, ou Pedro, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Que é isso? Satanás solicitou a Cristo para cirandar, peneirar Pedro em uma peneira. E não só Pedro, mas os demais apóstolos também. Mas olha a resposta que Jesus dá a Satanás. Claro, batendo esse papo saudável com Pedro: mas eu roguei por ti
Veja bem, Simão, Satanás pediu para se lhe dar, peneirar, glória a Deus, a vida sua, a vida dos demais em uma peneira, como a questão do processo do trigo. Só que eu roguei a Deus, eu roguei, eu supliquei, eu pedi a graça e o favor de Deus por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Olha, Simão, de fato, Satanás me pediu para peneirar você na peneira como os grãos de trigo. Só que eu fui rogar ao Pai, eu fui conversar com o nosso Deus, com teu pai e meu pai, glória a Deus, para que a tua fé não viesse desfalecer, sabe? Agora, Simão, tem um detalhe: quando você chegar a se converter, eu te peço que você confirme a teus irmãos. Em outras palavras, eu te peço que você venha testemunhar o seu verdadeiro convertimento, a sua transformação agora na presença dos teus irmãos, sabe? Segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim pois, que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas delas já já passaram, eis que tudo se fez novo. E o próprio Senhor, ele diz, é aqui em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no evangelho. Foi o que Jesus disse assim para Pedro. Olha, ele pediu, peneirar você e os demais. Agora eu roguei a Pai para poupar vocês e para que vocês permaneçam na fé, para que vocês não venham a descair, desfalecer da fé. Eu roguei ao Pai por vocês. Agora, quando você se converter, Pedro, testemunhe disso. Testemunhe aos seus irmãos. Confirma a eles o teu convertimento, o teu encontro real comigo, com o reino de Deus, com a sua palavra, com o meu Deus. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte, se possível. Irmãos, é aqui. Nós temos que ter convicção, sim. Mas tem coisas que a gente fala sem pensar, ou tem coisas que a gente fala no calor da emoção. Ou é melhor você esperar a emoção passar. Se possível, não responda no mesmo dia. Deixe para responder com um dia, com dois, até com três, sabe? Porque se você responder no calor da emoção, a tendência é dar erro. Louvado seja Deus. Por que dá erro aqui na questão de Pedro? Porque quando Jesus é preso, Pedro nega Jesus. O galo canta uma, duas, não canta a terceira. E Pedro nega Jesus. Não só Pedro, mas os demais discípulos que estavam à volta de Pedro. E ele disse assim: não, vamos, Senhor, não tem problema não. Até a prisão e até a morte. Louvado seja Deus. Mas Jesus disse para ele: ô Pedro, glória a Deus. Eu sei que você é para frente, sei que você é ativo, proativo, mas não diga isso não, porque não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Ou seja, você vai me negar, e o galo essa madrugada não canta 3 vezes, você já me negou. Louvado seja Deus. Irmãos, as tensões do apóstolo Pedro provavelmente foram das melhores. É porque tem pessoas que têm esse prazer, são proativos, são ativos, sabe? Não fica inerte como água esperando o mosquito da dengue pousar para ovular e proliferar na água. Não são pessoas que são ativos e proativos mesmo. Qualidade, sim. A questão é como executar, como tratar isso, como elaborar. Porque tem pessoas que fazem muitas coisas certas, porém de maneira errada. Tem pessoas que fazem certo, aqui, ali, lá. Seu pastor designa tarefa, tem tarefa na igreja para ela pode se envolver em outras tarefas, é um bom discipulador, catequizador, orientador, instrutor, sabe?
é bom naquilo que faz como diz o outro. Só que às vezes, ou em algumas vezes, faz a coisa certa, porém de forma errada. Louvado seja Deus. Pedro disse aqui: não, Senhor, se o Senhor for para a prisão, eu vou. Se o Senhor for para a morte, eu também vou estar lá contigo na morte. Sabe, no calor, sem pensar, proativo e ativo. Mas ele queria, e pretendia até, e faria certo, agora de maneira errada, porque esses propósitos aqui deveriam se cumprir. Louvado seja Deus. E Pedro, ele sempre era para frente mais do que tantos outros. Como eu disse, não era que os outros não tinham o seu devido valor, mas todos os questionamentos, Pedro era um dos responder logo, as indagações, as perguntas, as dúvidas. Quando Jesus estava em Getsemane, que os soldados vêm pegar ele para prender, Pedro foi logo à foice, tirou a espada, foi até aquele soldado Malco, tirou-lhe a orelha fora, e graças a Deus, que a intenção de Pedro talvez era arrancar o pescoço, mas só que foi a mão de Deus que permitiu só aquele facão ir na orelha do soldado. Louvado seja Deus. Pedro era sanguíneo e não era convertido ainda. Ele até tinha vontade, de acertar, ele até vinha realizando as coisas, mas de maneira errada. Uzá foi assim, quando a arca pendeu, os bois, as carroças, e que ia virar aquela carroça. E Uzá, ele fez até a coisa certa, em proteger a arca de Deus para não cair no chão. Mas o mal de Uzá foi duas coisas: tocar na arca e olhar para dentro dela. E ali Deus sumiu. A arca foi feita para conduzir nos ombros, com varados, com varas. E graças a Deus que a arca hoje está dentro de nós, e a arca hoje é que nos conduz. Outrora era necessário conduzirmos a arca, hoje a arca nos conduz. Hoje conduzimos a arca também, se permitirmos que a arca more dentro de nós. E quando a gente permite que a arca more dentro de nós, então permitimos também que a arca nos conduza, e a arca é Cristo Jesus. Então, meu irmão, veja o que diz a palavra de Deus, né? Satanás, e ele não para não, foi pedir a Jesus para peneirar Pedro em uma peneira. E não foi só Pedro, foi os demais. O que é isso? Satanás foi pedir a Jesus permissão para lançar pedra de tropeço na frente de Pedro e os demais apóstolos. A intenção dele era essa. A intenção dele era tentar os discípulos apóstolos, porque Jesus prova, mas Satanás é o tentador. Glória a Deus. Só que Jesus, ele ora a Deus, rogando a Deus para que preserve Pedro e os demais, para que a fé não fosse abalada. E Jesus ora, porque ele conversa com Pedro. Eu pedi ao Pai, eu roguei ao Pai, para que a sua fé não fosse abalada. É porque é assim, Jesus ele prova, Satanás tenta. É só você olhar aqui, ó, Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Alguém diz: provai e vede que Deus é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Queridos, e a função de Satanás sempre vai ser essa. E Jesus rogou a Deus para que Pedro e os discípulos viessem guardar a fé. Satanás deu uma volta, mas ele ia voltar, e como voltou? Que é assim, nós estamos na mão de Deus, e Deus permite essa situação, tentação, provação, para ver o grau da nossa fé, a nossa estrutura, como vamos nos comportar mediante a sua palavra, mediante a sua presença. Meu amigo, coloque essa palavra de Deus no teu coração e lembre-se, glória a Deus, confesse a Jesus agora tudo que está no seu coração, sabe? E Jesus vai lhe atender, e lhe atender bem. Vamos orar sempre de contínuo. Glória a Deus. Não importa se você ouve a voz de Deus, o mais importante é Deus ouvir a sua voz. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre.
Lembre-se, Pedro foi avisado. Você também está sendo avisado nessa noite. Olhe para cá. E quantas vezes Deus não tem nos avisado as nossas vidas, referente a uma situação, a outra situação, ao que vai acontecer, o que aconteceu, o que está prestes a acontecer. Louvado seja o nome de Cristo, né? Que vive e reina para todos sempre. Vamos estar atentos sim, e realizando sempre a obra de Deus. Olha o que diz Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre tem nos avisado. Coloque essa palavra de Deus no teu coração. Nos ajude aí, se inscrevendo no canal, na opção todas as notificações, sabe? Deixando o teu joinha, o teu legal, o teu like, descendo o teu comentário, compartilhando esse link, aqui, ali e acolá. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus nos 5 continentes povoados. Ele diz, a recompensa vem de Deus. Sinto-se todos abraçados aí, pela pessoa e presença do Espírito Santo, e pela minha vida aqui, o teu servo Marcelo. Forte abraço, e até a próxima, se Deus quiser. Amanhã, se existir um amanhã, eu vou estar aqui na igreja, com alguns irmãos, aleluias, na verdade na sede, na igreja mãe, matriz, orando por você, orando por mim, orando por alguns objetivos. De terça a sexta-feira, estamos aqui orando, das 5h30 às 6h30 da manhã, de terça a sexta-feira. Obrigado, meu Deus, obrigado pelo nosso pastor Carlito, presidente aqui das Assembleias de Deus em Itaú. Por enquanto eu estou como superintendente auxiliando as ovelhas de Jesus e do mesmo aqui nessa congregação. Deus abençoe, forte abraço e obrigado também a toda a CEIDA e a todos vocês que têm nos apoiado para a glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus, ao nosso bom Deus.